Eu, particularmente, como professor universitário, vejo vários nomes e foram raríssimos os Tércios que eu encontrei. Mas tirando essa curiosidade de nome, né, a gente vai falar um pouquinho das doenças do coração. Doutor Tércio, numa visão geral, para o nosso público, que é bastante variado, quais são as principais doenças cardíacas, né, e os fatores de riscos mais comuns que a gente tem? As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em qualquer sociedade desenvolvida ou não, na nossa também. Principalmente a gente inclui as doenças, os AVCs, as doenças cerebrais, os acidentes vasculares cerebrais e o infarto, né, que é tão famoso que lota as nossas emergências aí no dia a dia. Então a gente tem que ficar bastante atento a esses fatores de risco, que os principais são a obesidade, diabetes, sedentarismo, fumo e fator genético. Acho que são as coisas que a gente tem que pegar sempre e insistir nessas coisas aí pra gente poder prevenir várias doenças aí das pessoas, né? Então a gente pode, olha só que legal, Alex, a gente pode ver que boa parte das doenças cardíacas, elas poderiam até ser evitadas, né? Sim, a maioria das doenças podem ser evitadas, mas para isso precisa ter o quê? Conhecimento. A gente precisa se autoconhecer, não é isso, doutor Tércio? Isso, Para poder evitar essas doenças, né? sim. O que a pessoa que está nos assistindo agora, a pessoa que está nos vendo, ela pode fazer para evitar as doenças cardíacas? A gente sabe que o dia a dia é corrido, né? Então, o que a gente escuta da maioria dos médicos, nutricionistas, é ter uma boa alimentação, visitar o médico regularmente e evitar estresse. Como que a gente evita estresse no dia a dia de hoje? Hoje em dia a gente tem que. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, assim, que eu achei que tá me ajudando, que eu comecei exercício novamente. Primeira coisa, atividade física. A gente tem que focar pelo menos 150 minutos, no mínimo, de atividade física semanal. Isso aí tem que ser uma meta. Se você fizer as contas de quantas horas a sua semana tem, eu tenho certeza que você vai arrumar 150 horas aí, 150 minutos, perdão, para você poder se exercitar. Atividade física, alimentação saudável, evitar principalmente gordura e açúcar, que são os dois principais vilões que a gente tem, tentar sair dessas combinações, né? E evitar o fumo, tá? E aí nós vamos falar depois um pouquinho desse acompanhamento médico, quando que seria interessante, se você quiser eu posso falar sobre isso também. Sim, a constância de se ir ao médico. Sim. Deve ir ao médico quanto? Hoje em dia, a cirurgia, na cardiologia, cirurgia cardiovascular, cada vez mais precoces estão sendo essas recomendações, né? Então, se você tem na sua família história de doença do coração, seu pai infartou, tio, avô, você tem doenças cardiovasculares presentes, AVC, diabetes, alguma doença arterial nas pernas, qualquer coisa, a recomendação é que a partir dos 20 anos você já tenha procurado o cardiologista e comece a fazer esse acompanhamento. Se você não tem história familiar, a gente recomenda que a partir dos 35. Então essas metas aí são metas plausíveis de serem feitas, eu acho que a partir dos 20, a partir dos 35, dependendo desses fatores de risco familiares aí. Interessante, né, Alex? Desculpa, mas interessante que muita gente, quando fala, ó, vou no cardiologista, né, as pessoas já imaginam assim, tem uma doença. Na verdade, boa parte das consultas, elas são consultas para realmente aferir se tá tudo bem, né? E as pessoas têm um medo enorme. Quando se fala em doença do coração... Falou que é o coração. Exatamente. Tem um pavor, né? Mas como bem disse o Dr. Técio, né, boa parte das doenças, elas são evitáveis, podem ser controladas e que precisa de acompanhamento, né, de uma equipe multidisciplinar, onde entra o médico e outros profissionais também. Não, isso é fundamental. Cada vez mais importante você entender que você vai precisar de vários profissionais. O seu cardiologista, seu médico não vai resolver sua vida sozinho. Ou a gente tem esse mito, né? Vou no médico, tá resolvido. Não. Você vai precisar de um preparador físico, um educador físico, um nutricionista. Vai precisar de ter apoio para você conseguir chegar nos seus objetivos, né? Inclusive, eu tô nessa fase agora. Eu tive lesões nos 2 joelhos no último ano. Tô tentando voltar às minhas atividades, tô penando com isso aí. Mas a gente tem que batalhar e insistir. Mesmo porque o diagnóstico, né, ele, das doenças cardíacas e um diagnóstico precoce, ele atenua muitos problemas, inclusive até evita, né, cair na mão do cirurgião cardiovascular, quando feito um tratamento adequado, né? Vocês podem não acreditar, mas eu queria poder evitar a maioria das doenças. A gente é cirurgião cardíaco, mas a gente quer a saúde das pessoas, né? Então, com certeza, esses fatores de risco, se a gente combater durante a vida aí, especialmente quando você é jovem, não espere você estar obeso, velho, sedentário, idoso, para cuidar da sua saúde, porque aí a gente vai ter menos recursos. Tinha que ter me avisado antes, então. Se você começar isso precocemente, você vai evitar no futuro problemas, né?